Antes de nós avançarmos ao final de Romanos 3 e entrarmos no capítulo 4, nós precisamos revisar os pontos centrais da última mensagem pregada sobre esse capítulo extraordinário, Romanos 3. Vimos naquela mensagem, por exemplo, que até que Deus revelasse a sua justiça pelo derramamento do sangue de Cristo, Deus esperou como um juiz misericordioso para sentenciar o pecado. Enquanto os homens, disse o apóstolo Paulo, com a permissão de Deus, andaram em seus próprios caminhos nos tempos da ignorância, Deus, por misericórdia, deixou os pecados impunes. Deus, vimos, não visitou os homens com uma ira proporcional aos pecados que eles cometeram. Os pecados foram deixados de lado e sofreram condenação parcial. A pena integral foi suspensa até que chegasse o Redentor. Esse deixar de lado, como nós vimos, não pode significar, ou não pôde significar remissão dos pecados ou perdão, mas uma suspensão significou uma suspensão temporária da penalidade. Para nós, que nascemos na plenitude dos tempos, nascemos depois da encarnação de Cristo e não nos tempos da ignorância, nos tempos em que os homens não tiveram o Evangelho. Para nós, nascidos na plenitude dos tempos, vimos que Deus revela a sua justiça, a sua santidade, a sua ira, a sua total aversão ao pecado e ao mal, por meio do amor. Amor que não foi manifesto na tolerância, como aconteceu nos tempos da ignorância, mas amor que foi manifesto na justiça. Vimos que foi a justiça de Deus revelada na cruz, trazendo a punição integral do pecado, a penalidade integral. Vimos que foi a justiça de Deus revelada na cruz, que proveu a nossa salvação. Aleluia. Somos salvos pelo amor manifesto em forma de justiça sobre Jesus. A justiça não fez com que Deus nos lançasse imediatamente nas trevas exteriores, ou inferno, mas fez com que o Pai lançasse todo o poder das trevas exteriores, todo o poder do inferno sobre seu Filho Jesus. Vimos que a justiça própria, inerente de Deus, se manifestou naquele evento em que Deus se tornou propício a nós, se manifestou no evento da propiciação, no evento que satisfez plenamente e que removeu o julgamento da sua ira. Como profetizou Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 3 da sua profecia. Era, referindo-se a Jesus, desprezado, diga comigo, e o mais indigno. Isaías prossegue dizendo, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vimos que tudo isso são provisões da graça divina para a salvação dos homens. São o modo pelo qual Deus se mostra justo quando justifica aqueles que têm fé em Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, em Romanos 3, a partir do verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo
ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Depois de dizer essas coisas, Paulo conclui, capítulo 3, do verso 27 a 31, onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Paulo inicia essa sequência, que começa aqui no verso 27, fazendo uma pergunta: onde, pois, a jactância? A jactância é a autocongratulação. Se refere ao ser humano atribuir a si mesmo o mérito por ser aceito por Deus, por ser justificado. Esteja Paulo se referindo à vaidade, à jactância dos judeus ou dos gentios, a resposta que o próprio apóstolo dá para essa pergunta: onde, pois, há motivo para o homem se orgulhar por ser justificado? A resposta que Paulo dá para essa pergunta é absolutamente decisiva. Ele diz que toda possibilidade de ostentação está excluída de uma vez por todas. Onde, pois, a jactância? Paulo responde: foi de todo excluída. E ele prossegue explicando por que lei. Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Nesse verso, Paulo muda o sentido do termo lei. Até então, na carta aos Romanos, nós víamos lei sobretudo como escritura, como mandamento divino escrito, como Moisés e os profetas, como os escritos do Antigo Testamento. Nesse verso, o sentido de lei é diferente destas acepções. Não são as escrituras. Andrew Murray vai destacar, a partir desse verso, diga-se de passagem, como facilmente o apóstolo Paulo passava de um sentido para o outro, de uma conotação para outra. Aqui ele muda o sentido do termo lei. Ele usa a lei como norma ou princípio. Ele fala sobre lei da fé, sobre princípio ou norma da fé, e sobre lei das obras, princípio ou norma das obras. Então eu vou voltar à leitura do verso para nós entendermos o que Paulo está dizendo. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Paulo está deixando claro que o princípio que opera na justificação não é o princípio das obras. Não é o princípio de se fazer algo e obter a retribuição daquele bem que foi realizado. Não é esse princípio que opera na justificação. O único princípio operante na justificação é o princípio da fé. O contraste estabelecido é aquele que existe entre a ordem de coisas, na qual as obras são o meio de justificação, e aquela outra ordem de coisas em que a justificação se dá exclusivamente pela fé. Esse é o contraste que Paulo está levantando aqui. Agora, por que Paulo disse isso? O verso 28, verso seguinte, diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O ser humano, judeu ou não judeu, ou seja, gentio, é feito justo, diz Paulo, somente pela fé. Mas por que Paulo está dizendo que o princípio ou lei da fé é tão rigidamente incompatível com a justificação por obras? Porque não foi isso que ele disse aqui no verso 27, onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Por que Paulo coloca essas coisas como tão contrárias entre si? Um é um princípio que opera pelas obras. Eu faço algo bom e recebo recompensa. Outro é o princípio da fé. Eu creio em algo bom e sou abençoado. Por que Paulo diferencia com tanta ênfase essas coisas? Porque ele se preocupa tanto com esse tema. A resposta está na base dessas coisas, o fundamento dessas coisas. A justificação por obras sempre tem sua base naquilo que o ser humano é e faz. Sempre a justificação por obras é voltada para dentro, para o próprio ser humano. Enquanto isso, de outro lado, no lado absolutamente oposto, a fé é a confiança e o compromisso com algo, na verdade alguém, fora de mim. A fé se volta para fora. Ela não é egocêntrica. A fé se volta para a renúncia, diga-se de passagem, do homem para consigo mesmo. O que é fé? Fé é renúncia de si. O princípio da fé faz o ser humano renunciar a si mesmo. O princípio das obras faz justamente o contrário, faz o ser humano se congratular, exaltar a si mesmo. A justificação por fé enxerga o que Deus faz. A justificação por obras diz respeito àquilo que o homem faz. Na doutrina da justificação, Paulo exclui completamente o princípio das obras antecedentes. Eu vou explicar isso. Mantendo apenas o princípio das obras sucedentes ou posteriores. O que Paulo está dizendo é, o homem, em hipótese alguma, o homem não é feito justo por qualquer ato anterior à fé em Cristo. Somente a fé em Cristo torna justo. E daí, por causa da fé, seguem-se necessariamente obras justas às obras sucedentes ou posteriores. Então, as obras antecedentes nada têm a dizer sobre uma pessoa ser justificada ou não. Estamos juntos? Antes de eu me entregar a Cristo, Não. Quem nos faz justos é Cristo, por meio da fé. Lutero, olhando para essa passagem, disse simplesmente isso. Olha o comentário de Lutero. Lutero foi ultra sintético. Ele disse, pela fé somente. Esse é todo o comentário de Lutero sobre isto. Pela fé somente. Para sustentar a universalidade da justificação pela fé, Paulo invoca na sequência o fato de que Deus é um. Olha o argumento de Paulo. Versos 29 e 30. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. O que Paulo está invocando agora no seu argumento? O primeiro artigo da fé judaica é justamente esse. Deus como tal é único. Deus não divide essa posição de divindade com absolutamente ninguém. Deus é exclusivo como Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. É único. Aleluia. Isaías 45, verso 5, parte A. Como bom judeu, Paulo conhecia esse texto. Eu sou o Senhor, não há outro Deus.
Paulo usa esse fato, veja que interessante isso. Paulo usa esse fato agora na sua sequência argumentativa sobre a doutrina da justificação, para falar da universalidade da justificação para judeus e gentios. Paulo usa esse fato para dizer o seguinte, que se Deus é único, Ele justifica do mesmo modo tanto o judeu quanto o não judeu. A exclusividade, esse é o argumento de Paulo, a exclusividade da existência de Deus resulta na unidade do seu relacionamento com todos. Deus é o único Deus de todos. Isaías 43, verso 11. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. O Deus justificador é único. E agora olha o que ele diz em Isaías 45, versos 21 e 22. Declarem o que deve ser, apresentem provas. É Deus quem está desafiando os seres humanos. Que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, Senhor? Se nós lermos os versos anteriores de Isaías 45, vamos ver que o Senhor fala sobre a libertação do seu povo e o seu povo nunca mais sofrer opressão. Deus está anunciando isso antecipadamente. Ele diz, mas alguém anunciou essas coisas além de mim? Então eu volto à leitura do texto. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, Senhor? E, vamos falar isso juntos? Não há outro Deus além de mim. Um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Agora olha o que o verso 22 vai dizer. Voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra. É um apelo aos gentios. Deus quer salvar igualmente os gentios. Ele não está fazendo acepção alguma quanto a salvar. É o Deus que salva os judeus, é Deus que salva os não-judeus igualmente. Voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Aleluia. A unicidade de Deus e de suas relações, havendo absoluta, que coisa linda, igualdade de relação entre judeus e gentios e Deus. É isso que Paulo está invocando. O Deus que tomou Israel como modelo, não dá preferência ao modelo, mas trata igualmente o modelo e as cópias. Vocês estão muito fracos de aleluia hoje. Pastor, é o calor. Mas a temperatura ainda vai subir mais. Aleluia. Deus se relaciona igualmente, é o que Paulo está invocando aqui, na doutrina da justificação. Como Deus Salvador, Ele se relaciona igualmente com judeus e gentios. Portanto, Paulo afirma no final do verso 30 que Deus justificará por fé o circunciso, ou seja, o judeu, e mediante a fé, o incircunciso, ou seja, o não judeu. Não há qualquer diferenciação. Quando Paulo diz justificará, ele não está falando aqui do julgamento final, mas ele está dizendo o seguinte: em cada vez que alguém precisar ser justificado, em cada vez que um ímpio olhar para Jesus e se abrir para a salvação, em cada vez que isso acontecer, ou a cada vez que isso acontecer, Deus justificará o ser humano somente pela fé. O interesse de Paulo, apóstolo, ao argumentar em prol da ausência de qualquer diferença entre judeus e gentios, é algo que nós, cristãos, já há muito tempo admitimos. Isso que estamos dizendo aqui hoje
não é novo no ensino doutrinário do Novo Testamento, na pregação. Isso já é dito há muito tempo. O problema é que nós estamos tão familiarizados com isso que, por vezes, essas coisas perdem o seu valor. Mas nós precisamos levar em conta os preconceitos, e aqui eu não estou fazendo uma crítica aos judeus. Jesus ama os judeus do modo como nos ama. Não é isso. Mas há mesmo preconceitos até hoje, um ultranacionalismo religioso, inclusive dos judeus, que faz com que eles se pensem melhores em relação à vida com Deus do que todos os demais povos do mundo. E Paulo está enfaticamente batendo nesse ponto. Aliás, desde o início de Romanos, Paulo enfaticamente está dizendo, não há essa distinção. Ainda que Deus tenha escolhido Israel como modelo, no final das contas, o amor de Deus e o seu plano salvador é potente, igualmente potente, sobre todas as nações da terra. Por isso o Apocalipse repetidamente vai dizer que diante do Senhor estão povos de toda, gente de toda tribo, povo, língua e nação. Porque afinal de contas, foi Deus quem fez todos os povos de um só. Ele é o Rei das nações. Aleluia. Mas Paulo não está enfatizando isso apenas por causa dos preconceitos judeus. Essa igualdade de relação enfatizada por Paulo tem a ver também com o pensamento dos gentios. Porque era de se esperar que nos dias de Paulo, os gentios se vissem inferiores aos judeus. Mas o evangelho apregoado pelos apóstolos, por Paulo, é universal e deve encher de júbilo o coração dos não-judeus. O meu coração e o seu coração devem celebrar, dizendo, meu Deus, portanto, ide, disse Jesus, fazei discípulos de... Que é isso, gente? Vamos lá, falem bem alto. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas estas coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Uma promessa para todas as nações. E Paulo bate nessa tecla. Gentios, celebrem. O Deus de milagres, o Deus de maravilhas está no meio de vocês. O Deus Salvador está no meio de vocês. O Deus justificador, que justifica somente pela fé, justifica igualmente judeus e não judeus. Ele está no meio de vocês. Aleluia. Paulo vai tratar desse tema detidamente no capítulo 6 de Romanos. Mas, agora, ele introduz o seguinte tema. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Paulo de novo mudou o sentido do termo lei. O que ele tinha dito lá nos versos 27 e 28 já mudou. Ele retorna ao sentido de lei como escritura, ou mesmo como mandamentos. Não é mais lei como princípio, como norma. A prova disso serão os exemplos que Paulo vai utilizar nos próximos versos. Daqui a pouco a gente vai entrar no capítulo 4 de Romanos. O que Paulo agora está dizendo? Bem, ele afirmou que judeus e gentios são justificados exclusivamente pela fé. Não há diferença na relação.
Deus justifica todos os povos da mesmíssima maneira, pela fé em Jesus Cristo. E aí Paulo arremata, verso 31, que é o último verso do capítulo 3. O Antigo Testamento, se nós considerarmos a lei como escritura, ao invés de ser eliminado pelo Evangelho da graça, pela verdade de que o homem é justificado exclusivamente pela fé, em vez de o Antigo Testamento ser eliminado pelo Evangelho da graça, o Antigo Testamento foi confirmado pelo Evangelho. O versículo 31 seria, se o sentido de lei aqui for mesmo a escritura do Antigo Testamento, o versículo 31 seria um vigoroso repúdio. Paulo está rejeitando com força qualquer sugestão de que o Antigo Testamento se tornou sem valor. Se Paulo está falando sobre o princípio da obediência, ou seja, mandamentos que necessariamente não são mandamentos escritos, mas a lei moral, que ordena aos homens se submeterem a certas regras, a certos mandamentos, preste muita atenção nisso. Volto. Se Paulo estiver falando em lugar de escritura, se ele estiver falando de um princípio de obediência, ou seja, da lei moral que ordena aos homens submissão a certos mandamentos que estão lá gravados em nós, Paulo insiste que as obras realizadas em resposta a esses mandamentos não têm valor algum na justificação. Sejam as escrituras do Antigo Testamento, seja a lei moral, seja qualquer outra norma, Paulo deixa claro que a fé, a justificação, o Evangelho da graça, não anula a lei dos mandamentos, não torna irrelevante, não torna inoperante em qualquer aspecto, nem a Escritura, nem o princípio da obediência, ou lei moral, ou lei dos mandamentos. Paulo tinha consciência de algo. Há um perigo quando a gente se depara com o Evangelho da graça, a justificação apenas pela fé. Um perigo que é uma heresia, chamada antinomianismo. A heresia antinomiana. Nomos é regra, lei. O pensamento que abole todo e qualquer tipo de lei ou mandamento, seja ele a lei moral, seja a lei escrita. Essa é uma heresia falsamente baseada na doutrina da graça. Diante da possibilidade de alguém derivar para isso, Paulo diz: anulamos, pois, a lei pela fé, ou seja, anulamos a Escritura pela fé? Resposta: não. Anulamos a lei moral pela fé? Resposta: não. Anulamos o princípio de obediência, esses mandamentos que Deus gravou em nós, essa coisa chamada lei moral, por causa da doutrina da graça? Paulo diz: não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. A justificação aviva a lei moral e aviva certos mandamentos lá da lei escrita. Por exemplo, vamos citar um mandamento lá do Antigo Testamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todas as tuas, de todo o teu, e ao teu. Essas coisas, pela doutrina da graça, são elevadas à máxima potência. Porque agora nós olhamos para a cruz. E mais do que nunca vemos a grandeza do amor de Deus. E mais do que nunca olhamos graciosamente para os nossos irmãos. Paulo aborda minuciosamente esse tema no capítulo 6, onde ele oferece argumentos
que reduzem ao total absurdo a heresia antinomiana, a oposição a regras escritas ou lei moral. Esse versículo 31, antecipou para nós essa questão. Por nenhum momento sequer, esta é a ideia. Paulo vai falar isso de novo no capítulo 6, mas ele já dá uma luz aqui. Por nenhum momento sequer, essa é a precaução de Paulo. Ao nos depararmos com a doutrina da graça, podemos rejeitar os mandamentos de Deus. A graça não é libertina, a graça não é barata, a graça é muito, mas muito cara. Aí entramos no capítulo 4, estamos juntos? Aleluia. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para ou por justiça. Para ou por justiça. Verso 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. No capítulo 4, Paulo vai justamente demonstrar usando o Antigo Testamento. Paulo vai usar o Antigo Testamento que ele disse, olha, a doutrina da graça, a salvação, a justificação pela fé não anula a Escritura. Quer ver? Eu vou usar a Escritura do Antigo Testamento para justificar, para sustentar a doutrina da justificação. Essas coisas não se opõem. Então, Paulo inicia o capítulo 4 com as Escrituras do Antigo Testamento para demonstrar a questão central da doutrina da justificação. O principal interesse de Paulo no argumento era essa antítese entre justificação por obras e justificação por fé. Esse interesse aparece em primeiro plano na série de demonstrações que Paulo vai extrair do Antigo Testamento. A quem ele recorre primeiro? O capítulo 4, como nós acabamos de ler, os versos 1 a 5, começa com a história de Abraão. Paulo recorre à história de Abraão para falar de justificação que não se dá por obras, mas por fé. Alguém afirmou que o caso de Abraão era o centro, a bandeira, o baluarte de todo ponto de vista judaico. Paulo toca na questão nevrálgica mesmo, ele vai certeiro. Deixa eu pegar aqui o maior exemplo de fé. O homem símbolo da nação, o nosso pai Abraão. Deixa eu mostrar para vocês que tudo que eu estou dizendo apenas confirma o que a Escritura do Antigo Testamento já dizia. O Antigo Testamento concorda com tudo isso que eu estou dizendo aqui. Paulo inicia com uma pergunta: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Em outros termos, Paulo está dizendo, o que Abraão alcançou quanto a essa questão que está sendo discutida? Qual era o caso em relação à pessoa de Abraão? O que aconteceu no caso de Abraão? Versos 2 e 3. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão, vamos falar isso juntos? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo levanta uma hipótese na sequência do argumento. O objetivo imediato de Paulo é refutar essa hipótese. Ele diz, porque se
Abraão foi justificado por obras. Esse se faz parte de uma hipótese totalmente contrária aos fatos. Paulo lança a hipótese já dizendo, não, não é. Porque se Abraão foi justificado por obras, e aí a resposta dele a resposta do apóstolo a essa inevitável consequência da hipótese está na última porção do verso 2. Ele diz, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Por que Paulo diz, porém não diante de Deus? Porque na realidade, na verdade, não existe sequer a mínima possibilidade. Paulo já defendeu isso os 3 capítulos anteriores. Não existe sequer a mínima possibilidade de alguém se jactar em relação a Deus. Se houver alguma possibilidade de Abraão ter sido justificado por obras, ele vai ter motivo para se vangloriar, mas vocês podem ter certeza que diante de Deus é que não vai ser, porque diante de Deus, ninguém jamais é justificado por obras. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele lança 3 proposições, 3 premissas, né? Ele vai fazer o que a lógica chama de silogismo. As 3 partes de um argumento, silogismo. O argumento formado de 3 proposições. Uma proposição maior, uma proposição menor e a conclusão, que é deduzida da maior passando pela menor. Olha lá, proposição maior. Se uma pessoa for justificada pelas obras, terá motivo para se Proposição maior. Se uma pessoa for justificada pelas obras, terá motivo para se Proposição menor. Abraão foi justificado por obras. Conclusão, deduzida da maior passando pela menor. Portanto, Abraão teria motivos para se gloriar. Silogismo. Paulo confronta e nega de maneira enfática esse argumento. É como se ele estivesse dizendo algo assim, embora o silogismo esteja corretamente formulado. Proposição maior, se uma pessoa for justificada por obras, terá motivo para gloriar-se. Proposição menor, Abraão foi justificado por obras. Conclusão, Abraão, portanto, tinha motivo para se gloriar. Embora o silogismo esteja formado corretamente, ele não se aplica a Abraão. E como Paulo diz que não se aplica a Abraão, como Paulo refuta então a conclusão? Mostrando para nós que a conclusão, que a proposição menor, é falsa. A premissa menor foi, Abraão foi justificado por obras. Isso é completamente falso. Paulo vai provar que Abraão nunca foi justificado por obras. Esse é o sentido, então, da declaração, porém, não diante de Deus, porque diante de Deus ninguém é justificado por obras. Como Paulo anulou a premissa menor desse silogismo? Paulo apelou para o Antigo Testamento. Ele foi para a Escritura, ele citou Gênesis 15, verso 6. Que com toda certeza precisa ser um texto-chave para a doutrina da justificação. Paulo está buscando a base lá no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 15, nada vai falar sobre obras da parte de Abraão. Eu gostaria que nós digeríssemos esse texto. Estamos juntos? Nos deliciássemos, saboreássemos a palavra de Deus agora. Leia o Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1. Depois disso o quê? Depois, lá do encontro com Melquisedeque, lá depois de Abraão voltar da guerra dos 4 reis contra 5, receber aqueles presentes da parte de Melquisedeque, a comunhão e tudo mais, dar o dízimo de tudo para Melquisedeque, depois dessa experiência tremenda, em que Abraão inclusive rejeita qualquer coisa do rei de Sodoma,
E Abraão poderia ser vítima de algum tipo de retaliação, sem dúvida, até por parte do rei de Sodoma. Depois dessas coisas, Gênesis capítulo 15, verso 1 diz: depois disso, o Senhor falou a Abraão numa visão e disse-lhe: não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo, e terás uma enorme recompensa. Mas Abraão replicou-lhe: ó Senhor Deus, para que servirão as tuas bênçãos se estou sem filhos? Porque sem um filho será o gerente da minha casa, Eliezer de Damasco, quem virá a herdar tudo. O Senhor respondeu-lhe: não, nenhum outro será teu herdeiro, porque eu te darei um filho que virá a herdar tudo que tens. O Senhor trouxe-o para fora de casa. Abraão estava com mais de 90 anos, né, meus irmãos? O Senhor trouxe-o para fora de casa, sob o céu estrelado, e disse-lhe: olha para o firmamento e vê se podes contar as estrelas, pois assim será a tua descendência. Serão tantos que nem se poderão contar. Vamos falar o que diz o verso 6 juntos? Abraão creu no Senhor, e este declarou-o como justo. Aleluia! Abraão, diz a Almeida Revista e Corrigida, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Paulo vai basear seu argumento principalmente sobre o fato de que a fé que Abraão possuía estava em primeiro plano. Deus falou e Abraão creu. Abraão não fez nada, absolutamente nada, não há nenhuma obra da parte de Abraão. Ao ouvir a voz de Deus, quantos aqui estamos ouvindo hoje a voz de Deus? Ao ouvir a voz de Deus e crer em Deus, bastou. Ele creu, diz a Escritura, Deus o considerou justo. Que simples isso. Aleluia. Nesses versos 4 e 5 de Romanos capítulo 4, Paulo vai argumentar dizendo o seguinte: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, agora diga comigo, porém crê naquele que justifica o ímpio. Meu Deus. Olha como se processa a salvação. Eu vou reler esses versos, é o final da sequência. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A vida cristã, é o que Paulo está dizendo, se inicia com o crente depositando toda a sua confiança no trabalho que Deus realizou. Eu creio nisso de todo o meu coração. Os primeiros cristãos, por aquilo que eles viram, eles foram testemunhas oculares. Os apóstolos, por exemplo, mais de 500 irmãos que viram Cristo ressurreto, eles foram testemunhas oculares. Todos os que vieram depois, as gerações seguintes, creem por meio do testemunho das testemunhas oculares, do relato delas. Mas a vida cristã, numa situação ou noutra, sempre começa com esse descanso no que Deus realizou. Não começa com o nosso trabalho. Começa com Jesus dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É assim que se inicia a jornada com Deus. Mateus 11, 28. É assim, com o nosso descanso.
Quando Paulo mostra, através de Gênesis 15, verso 6, que Abraão foi justificado pela fé, Paulo comprovou aquilo que ele tinha dito lá no verso 2, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Agora Paulo está dizendo, vejam, a Escritura diz que Abraão não foi justificado por obra alguma. Paulo não está falando apenas sobre aquele que trabalha e aquele que não trabalha. Preste atenção na sequência final da mensagem. Paulo faz a antítese entre o trabalhador e a pessoa que não trabalha, mas crê. Não se trata apenas de crer, ainda há mais esse elemento, mas crer naquele que justifica o ímpio. E quando Paulo diz isso, ele choca qualquer leitor judeu. Essa frase de Paulo é absolutamente escandalosa. Deus, por um ato de graça, apenas quando ele encontra fé, justifica o ímpio. O ímpio deixa de ser ímpio aos olhos de Deus. Eu via recentemente o testemunho de um irmão, na verdade de uma irmã, que morreu. Ficou 11 minutos morta. E nesses 11 minutos viu a grandeza do amor de Deus, inclusive, ela conta isso no seu testemunho, inclusive pelas pessoas que tinham feito mal a ela. Quando ela tem o contato com Jesus, do outro lado, ela vê que Jesus ama profundamente a ela e ama profundamente todas as pessoas que fizeram mal a ela. O amor é exatamente o mesmo. Isso a choca. Paulo aqui diz que o crente, aquele que foi salvo, crê num Deus que justifica o ímpio. Paulo diz essas coisas para exaltar o quanto o evangelho da graça é magnífico. A palavra é muito forte, ímpio. Deus é gracioso para com o ímpio. O juízo justificador de Deus é exercido em favor de injustos e ímpios, que quando creem, são feitos justos. Paulo encerra o verso 5 com uma declaração geral acerca do método de Deus, do método gracioso de Deus. E Paulo não encerra falando especificamente de Abraão. Paulo encerra falando de um princípio governante, como o princípio da graça. Um princípio que é exemplificado no caso de Abraão, porquanto ele creu de conformidade com esse princípio, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Para quem Paulo está falando isso? Para todos os homens. Um princípio universal. Para quem crê, a fé lhe é atribuída como justiça. Eu gostaria que nós víssemos agora um testemunho real, maravilhoso, de um Deus que salva graciosamente, de um Deus que resgata o ímpio. Assista esse testemunho e dê glória a Deus. Nasci em Seul. Até os 9 anos de idade, eu me lembro de morar com minhas tias, vovó e a vovó. Tipo, éramos 10 de nós dormindo no mesmo quarto.
Então, tínhamos uma vida comunitária muito aconchegante. Mas, ao mesmo tempo, meus pais não estavam por perto, porque estavam no exterior, preparando as coisas para nos mudarmos para cá, para os Estados Unidos. Sabe, desde os 6 anos de idade, eu frequentava os templos budistas e gostava muito disso, ao contrário das outras crianças. Eu fazia perguntas para os monges, eu dormia lá e eu ia para lá todo fim de semana. Lembro de perguntar: por que os seres humanos nascem? Qual é o propósito da humanidade? Qual é o propósito da vida? O budismo é o único local onde eu encontrei as respostas para a minha curiosidade. Eu cheguei nos Estados Unidos aos 9 anos de idade e no começo tudo era muito bom. Tinham os grandes supermercados e você tem que se lembrar que nos anos 80 não havia supermercados na Coreia desse tamanho, ou mesmo restaurantes, muito menos pizza ou McDonald's. Nada disso estava presente na Coreia naquela época. Então eu fiquei muito encantado com os feriados, com os brinquedos e com a quantidade de comida. Porém, eu tive uma crise de identidade quando entrei no ensino médio e perguntei à minha mãe: por que eu sou um coreano americano? Eu quero ser branco. Eu morava em Boston e não havia asiáticos lá, assim como no interior de Boston no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então éramos a minoria das minorias. Não havia ninguém, nenhum modelo de comportamento asiático americano por lá. Éramos todos caucasianos, porto-riquenhos ou afro-americanos naquela época. E isso cria não apenas confusão, mas a confusão se tornava raiva e essa raiva respondia por meio da rebelião. E acho que com isso, a longo prazo, você conhece a depressão ou a tristeza, porque a raiva é um sinal de estar triste ou de não ter algo que você quer. Por isso eu acho que há um grande relacionamento em tudo isso. Eu não quero que vocês pensem que eu usei drogas por um longo período. Na verdade, eu usei drogas durante esse período. Eu fumava maconha de vez em quando, enquanto morava com os meus amigos. Nós tínhamos enormes sacos de drogas entrando e saindo. Transportamos, carregamos, vendemos, fumávamos isso 3 vezes por dia. A escola reabriu no outono e eu estava tentando me reajustar à vida. Mas eu não conseguia, porque eu estava tão drogado que outro cara apareceu e nós fumamos de novo. Mas é aqui que acontece algo muito louco. Eu usei o que é chamado de tigela da morte. E tigela da morte é o nome da rua para heroína, cocaína, PCP. Ela aparece como maconha, mas está misturada. E quando eu fumei essa droga, eu fiquei acordado por 10 dias seguidos. Após o terceiro dia em que eu estava acordado, perdi de vista a data, a hora e quem eu era. No último dia, eu realmente tive um encontro com quem acredito que seja Satanás. Ele veio até mim em uma visão aberta. Ele se parecia com um asiático e me disse: eu te conheço, você está passando por um momento muito difícil. E eu disse: sim. Na hora eu pensei que fosse o meu Deus budista. Então, quando ele veio até mim, ele disse: é hora de você tirar a sua vida. Corte o seu pescoço, corte o seu estômago, e eu vou te poupar do inferno. Eu não conhecia Jesus naquela época, então foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui até a cozinha com a minha mãe em casa, peguei a maior faca que encontrei e cortei o meu pescoço e também a minha barriga. E sabe, eu perdi muito sangue. A minha mãe entrou na sala e me viu morrendo. Ela ligou para a emergência e os policiais vieram tentar tirar a faca de mim. Eles entraram em cerca de 1 minuto e eu lutei com eles. Eles tiraram a faca, me deram um soco e me bateram com um taco. E foi aí que eu desmaiei, depois de ser golpeado pelo taco. Eu fui levado para o hospital e no hospital foi quando eu perdi a consciência, antes da cirurgia. E eu me vi, mas não vi aquele falso Deus, Satanás, vindo como um velho. Porém, eu estava afundando e aquilo parecia como um elevador caindo. E depois de 5 minutos dessa sensação horrível de ser abandonado e do medo ter sido multiplicado por 100, algo muito pior do que qualquer coisa que você possa sentir aqui na Terra, eu pousei. Eu olhei em volta e era um inferno. E como eu posso saber que era um inferno? Porque quando eu cheguei lá, durante essa experiência, eu olhei em volta e havia tantas pessoas, eram incontáveis.
E eu não era o único lá. Os demônios estavam no teto. Eles estavam por toda parte. Eu sentia dor. Eu sabia que era um pecador e que nunca sairia daquele lugar. Eu não sei de onde veio essa ideia. Eu apenas sabia disso sobrenaturalmente. Eu sabia disso instintivamente. E foi aí que percebi que eu tinha cometido um grande erro. Eu acordei no dia seguinte e me disseram que eu estive apagado por 12 horas. Mas aquela tinha sido apenas uma visita de 5 minutos ao inferno. Eu sabia que eu não queria voltar para lá, porque havia muita desesperança, um grande sentimento de solidão e dor. Quando eu saí disso, fiquei muito traumatizado pelos próximos 3 meses, pois aquilo foi muito doloroso. Jesus fala sobre um lugar de tormento onde o fogo não se apaga e não há como parar com o ranger de dentes. Eu senti o calor, eu senti a escuridão, eu senti a desesperança. E foi assim que eu soube que essa experiência era biblicamente válida, pois foi exatamente como Jesus quis. Quando eu abri os olhos, eu estava cercado por pastores. Eles perguntaram se eu queria fazer a oração do pecador. E eu estava tipo, sim, claro que eu quero. Eu estava muito aliviado e com medo do inferno. Aliviado por estar vivo. E ao mesmo tempo, acho que fiz a oração do pecador cerca de 10 vezes. Então, o Senhor me permitiu, em sua graça, amor e misericórdia, ver o inferno exatamente como está na Bíblia. 6 meses depois, ou melhor, 7 meses depois, no verão de 1999, eu estive na Coreia do Sul e eu estava descansando. Eu tinha tentado voltar para a escola, mas não consegui estar fisicamente lá. Por isso, acabei meio que saindo da escola. Eu estava descansando. Eu estava tentando me tornar um cristão, mas ao mesmo tempo eu ainda estava festejando com os meus amigos. Os meus amigos não cristãos ouviram o que aconteceu comigo e continuaram chegando. Eu ainda fui beber depois que isso aconteceu. Eu estava tipo, Senhor, tem misericórdia, me dê uma última chance. Eu acabei festejando todos os dias, mas no meio dessa despedida de verão, o Senhor permitiu que eu sofresse um acidente de carro e realmente me deixou com medo. E ao mesmo tempo, ele me deu um sonho. E nesse sonho, eu estava no topo de uma montanha. O sonho era muito vívido e eu ouvi a voz de Deus. Eu nunca tinha escutado a voz dele claramente, pois Deus fala comigo em versículos da Bíblia. E ele disse, Jesus é o meu filho amado, em quem estou muito satisfeito. Ouçam, ouçam, ouçam. E eu pensei, oh meu Deus, eu acabei de ouvir a Deus. Então eu vi uma luz triangular girando no sonho. Eu estava no topo de uma montanha e eu vi um vale enorme e lindo, com um rio e montanhas em ambos os lados. Assim como no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 2, que diz, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém descendo do céu, de Deus, preparada como uma noiva, lindamente vestida para o noivo. Era literalmente uma cidade triangular, como uma pirâmide transparente. Eu acho que era Nova Jerusalém. Ela desceu e havia anjos de ambos os lados, voando com trombetas tão longas, e eles estavam adorando a Deus. Aquela não era uma voz humana, porque era tão sagrada e perfeita, majestosa e bela, comparada à ver do inferno e comparada àquela desesperança 100 vezes mais dolorosa que qualquer coisa na terra. Eu vejo o céu, onde há paz, alegria e conforto. Você sente que ter o Pai bem ao seu lado, de forma tangível e visível com você, é incomparável. Eu sabia que Deus estava me mostrando o céu, porque Ele quer toda a humanidade lá. Ele quer cada alma ali. Por isso, eu preciso compartilhar este Evangelho com cada ser humano que conheço. Nós perguntamos, o que podemos fazer para amar as pessoas corretamente? Podemos fazer algo sem serviço, dar-lhes dinheiro, orar por elas, mas se elas não conhecerem Jesus, o maior presente que podemos dar-lhes é deixá-las saber que esses 2 lugares são reais e que através de Jesus você pode realmente ir para o céu. Somente através de Jesus você conhece e tem um relacionamento com o Pai, onde você é filho dele. E essa é a coisa mais linda que podemos dar para alguém. Aleluia!
Vamos aplaudir o nosso Deus. Deus que salva o pecador. Aleluia. Steve se esfaqueou. Poderia ter morrido, claro. Aqui a imagem não ficou tão nítida, mas é nítida a cicatriz no pescoço. Só ficou mais visível a cicatriz na barriga. O Senhor o livrou. Porque o prazer de Deus para todas as nações, para todos os homens, é este: salvar. O prazer de Deus é salvar. Fale do Evangelho, fale do Deus que justifica. Conte para outros: olha, você só precisa crer e Jesus vai salvar você. Vamos ficar de pé, vamos exaltar ao Senhor.